Infelizmente, o pior aconteceu. O jogador do Vasco é vítima de violência no Rio. Eu vou trazer para vocês detalhes dessa informação que resultou em falecimento, infelizmente. Vamos falar também sobre movimentação misteriosa. Punição do nada. Será que BAP está agindo? Treino no CT Moacir Barbosa para o jogo contra o Olímpia é tratado como grande oportunidade pela torcida do Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quarta-feira com todas as informações do Vasco e é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas, mas antes eu peço sempre aquela moral, deixa o seu like avisa para a plataforma, que falar do nosso Vascão da Gama é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e claro, você que não é Vasco pode sair fora, pode ir embora, não é o seu espaço, esse espaço aqui é só para o torcedor do Vasco. E claro, você que é torcedor do Vasco que ainda não está inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, você será aí, participará do nosso canal aqui como parte dele. Então corre ali embaixo, se inscreva no canal e seja parte desse nosso projeto juntos em prol do nosso Vascão da Gama, beleza? Olha só, infelizmente eu venho com uma notícia muito grave e onde jogador do Vasco foi vítima de violência no Rio e infelizmente resultou em falecimento. Exatamente isso. É até triste falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre outros, né? Punições misteriosas, BAP agindo? Treino no CT Moacir Barbosa, mas eu quero falar exatamente sobre esse tema que envolve o falecimento do pai, né, de um atleta do Vasco do Sub-8, né? O Vinícius Cerqueira de Oliveira, ele foi assassinado em São Cristóvão, bairro onde fica São Januário, numa tentativa de assalto. O Vinícius, que é pai de um jogador da base do Vasco que não é preciso a gente trazer o nome do garoto, que trata-se apenas de uma criança, ele estava trazendo, né, o jogador do Vasco de um treino. Exatamente, foi lá buscar o seu próprio filho e foi vítima da violência no Rio. Uma violência que nunca acaba, né? Uma violência que a gente vem sofrendo diariamente. Todos nós que moramos no Rio, eu que resido aqui no Rio de Janeiro, sei muito bem que não é fácil. Eu, particularmente, que saio também muito tarde de São Januário, né? Tenho ali um percurso, né, de caminho saindo da colina histórica, no mesmo bairro que aconteceu esse caso, eu sei do que se passa, né? O nosso esforço aqui do canal para trazer você para pertinho do Vasco não é muito simples, principalmente aqui, né? A gente sofre um pouquinho com a violência e, mais uma vez, jogador do Vasco sendo vítima disso, já não é a primeira vez, né? A gente teve o Davi Luca, que teve o pai baleado num confronto na zona norte do Rio entre traficantes e policiais militares, né? Naquela ocasião, graças a Deus, o garoto não foi atingido. Na verdade, foi atingido, né? No braço, né, de raspão, o pai foi atingido na perna e graças a Deus nada aconteceu, né, no confronto na zona norte do Rio. Dessa vez zona norte de novo, dessa vez em São Cristóvão, bairro onde fica instalado São Januário, uma tentativa de assalto e que sirva de alerta aí para a Polícia Militar do Estado do Rio, que sirva de alerta para o governador e que essa violência está na hora de acabar, né, que tomadas de decisões mais radicais sejam feitas principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque ninguém suporta mais a violência nesse lugar, tá insuportável a violência no Rio de Janeiro. Você conhece o Rio de Janeiro? Já veio no Rio de Janeiro? Coloca aqui nos comentários a sua opinião e eu confesso para você, tá? Nunca passei por isso, graças a Deus, peço sempre a Deus que ilumine meu caminho, vou para fazer o nosso trabalho, né, em prol do Vasco, você aí do outro lado também sabe como que é e a gente vai estar sempre nas mãos de Deus fazendo esses percursos. Que Deus abençoe não só a mim, mas também a todos que vão a São Januário, que voltam, que saem do seu trabalho, voltam para casa em segurança e que essa insegurança acabe. Bom, infelizmente, né, o Vasco ele vem fazendo, né, dando um suporte ao jogador, oferecendo acompanhamento contínuo das equipes de psicologia, né, das categorias de base de serviço social. Nesse momento é muito importante, né, porque aparentemente o pai era o cara que geria a casa, né, era a pessoa que comandava financeiramente ali a família. Então, esse serviço social é muito importante também, a família e também a área psicológica desse jogador. O Vasco expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos, postou nas suas redes sociais o Gigante da Colina. Meus sentimentos aí
ao atleta do Vasco e à família, né, do Vinícius, que perdeu a vida, torcedor do Vasco, né, infelizmente, nesse Rio de Janeiro, que é muito complicado. Você, do outro lado, vai ficar sabendo de uma punição misteriosa, virando totalmente a chave. Vamos falar sobre outro problema, né? E esse problema envolve os bastidores do futebol. Será que o BAP agiu? Será que ele já vem agindo nos bastidores? Vamos ficar de olho na arbitragem do clássico contra o Flamengo. E também porque, olha só, hein? Às vésperas do clássico, a Força Jovem, a principal torcida organizada do Vasco, foi punida por 2 partidas. Então não vai estar presente contra o Olímpia amanhã em São Januário. E também não estará presente contra o Flamengo no estádio do Maracanã, hein? Misteriosamente, a Força Jovem foi punida. Eu não sei ainda, não tenho informações sobre essa punição, não sei qual o motivo, mas está punida e estará fora do Clássico dos Milhões contra o Flamengo. Rapaziada, será que o BAP está se movimentando nos bastidores? De olho na arbitragem, hein? Vamos ficar de olho na arbitragem, porque se for Braulio da Silva Machado, Anderson Daronco, meu amigo, Wilton Pereira Sampaio, você pode botar a barba de molho, meu amigo. É isso mesmo. Rafael Claus também, mas ao menos pior. Pode colocar a barba de molho se forem essas opções, porque, olha, o BAP está agindo nos bastidores. Vamos lá, a nota oficial da Força Jovem após a punição. A Força Jovem do Vasco vem em público, né, informar seus associados e vascaínos em geral que fomos punidos com 2 jogos. Diante disso, nos confrontos dessa quinta-feira contra o Olímpia pela Sul-Americana e no domingo pelo Campeonato Brasileiro contra eles no Maracanã, não haverá presença da torcida, né, dos materiais da torcida. Fica também terminantemente proibido o acesso ao estádio com qualquer tipo de vestimenta ligada à Força Jovem do Vasco nestes 2 jogos citados, sem exceção. Então, não pode, tá, galera? Contamos com a consciência, disciplina e respeito de todos. A Força Jovem é maior que qualquer momento adverso. A família promete, não demore, cumprir. Em breve estaremos de volta, mais fortes, como sempre foi e sempre será. Atenciosamente, Diretoria Força Jovem do Vasco. Vasco por amor, Força Jovem por ideal. Essa é a nota oficial da Força Jovem após a punição, que misteriosamente acontece antecedendo o clássico contra o Flamengo, né? Vamos rir para não chorar, né? Vamos rir para fingir que a gente não sabe, né, do que pode estar acontecendo, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos rir, né? É brincadeira, né? Tem coisa, cara, que nem despistam mais, né? Tem coisa que já é tão... Eles nem para esconder, né? Vamos fazer devagar aqui para esconder. Nem isso. Tá explícito já, né? Enfim, o técnico Renato Portaluppi trabalha o elenco junto, né? Observando a sua ausência, que o Vasco não terá o técnico Renato Portaluppi à beira do campo contra o Olímpia pela Sul-Americana, mas a torcida pressiona para o Vasco se classificar nessa competição. O Vasco, que é lanterna com 1 ponto, pode chegar a 4 pontos se vencer o Olímpia, encostando nas lideranças, podendo chegar em segundo colocado. Isso porque o confronto direto, né, é o primeiro critério de desempate. E com isso o Vasco não passa o Audax italiano, porque perdeu para o Audax em São Januário. Mas passa o Olímpia, porque o confronto direto o Vasco venceria o Olímpia amanhã e chegaria a 4 pontos. O Vasco seria o vice-líder e depois enfrenta o Audax italiano lá no Chile, buscando a liderança da competição. E olha só em que legal, o Vasco, que hoje é lanterna, pode ter pontuação de líder caso vença o Olímpia. E você, torcedor vascaíno, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Vasco deva ou não priorizar esse jogo, né? Vale ressaltar que se o Vasco vencer esse jogo, potencializa a próxima partida contra o Flamengo. É muito melhor vir de vitória do que de derrota. A moral sobe. Então, para mim, na minha opinião, é só benefício vencer o Olímpia nessa quinta-feira em São Januário. Estarei no Caldeirão, espero você, aguardo você nesse jogo junto comigo aqui. Beleza? Agradeço mais uma vez a sua presença. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Valeu!